A primeira palestra do eixo temático do evento, 90 anos de ritmos de inquieta alegria de Violeta Branca. Pela primeira vez na história das efemérides amazônicas de letras, todas as palestras serão mediadas por estudantes da educação básica, acompanhados de um professor ou de uma professora. Assim sendo, convidamos a doutora Cideni Pereira de Paula e a sua aluna Eliana de Souza Murayari. Eliana de Souza, ela estuda no 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Márcio Neri. E ela vai proceder aí à mediação da palestra, que será proferida pelo doutor Marcos Frederico Krug. Boa tarde a todos. Eu os cumprimento, senhores e senhoras, em nome do nosso grupo de pesquisa Gremplexa. É uma honra estarmos aqui mediando a palestra e trazendo pela primeira vez, extraordinariamente, para contribuir, os alunos da educação básica. Passo agora a palavra à aluna Eliana Murayari. Boa tarde. Eu convido à mesa o nosso convidado, o professor Dr. Marcos Frederico Aleixo, com nossos aplausos. Bom, eu vou resumir um pouco da biografia. O professor Dr. Marcos Frederico Aleixo possui mestrado em Letras de Vernácula pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1982 e o doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1997. Tem experiência de letras, com ênfase em letras, atuando principalmente com temas como Amazônia, estudo literário, literatura regional, poesia e literatura brasileira. Nossa palestra desenvolverá o tema 90 anos de ritmo de inquieta alegria. E para isso dispõe até 45 minutos. Mais uma vez, uma salva de palmas ao nosso convidado. Boa tarde. Estou aqui mais uma vez, tendo a honra de participar das efemérides. Vendo aí muitos alunos de letras, ex-alunos, atuais professores, com a professora Cideni Paula, professor Fabrício, que já é pós-doutor, foi meu aluno na UEA, o pessoal do clã, olha aí, Nelson, Miguel de Souza, assim, sempre participando dos eventos literários. O clã é o Clube Literário do Amazonas, que tem uma atuação formidável aqui nos nossos eventos aqui, regionais. Bem, o anterior antes, eu vou falar sobre um livro chamado Ritmos de Inquieta Alegria, que a professora Cássia até já projetou o primeiro poema do livro, que é Minha Letra. Olha, a minha história com esse livro é meio atraente para mim, Esse livro eu descobri junto com a Valer. A Valer descobriu por um lado e eu por outro, quando a Valer lançou a coleção Resgate. Eu sempre procurei esse livro. Vários livros, eu sou um caçador de livros da literatura amazonense. E um dia, quando eu fazia o doutorado no Rio, andando pelo centro, na Rua Mexe, tinha lá aqueles vendedores que expõem livros assim, às vezes para ganhar um dinheiro, não querem mais os livros e tal. E eu descobri, eu tomei um susto quando eu vi esse livro. Aí imediatamente eu ia levar, mas para o cara não perceber
meu interesse não aumentar o preço, eu disfarcei por ali, mas o preço foi irrisório, seria atualmente uns R$ 5 no máximo, se fosse assim, né? Então eu peguei o livro, e tem esse livro. O livro nunca tinha sido aberto, era daqueles livros que tem que cortar assim do lado e tal, vocês não sabem nem o que é isso, talvez, né? Bem, e aí olha a capa do livro, né? É muito sugestiva a capa do livro, porque é um poema que, sendo do Amazonas, fala do mar. A temática principal é o mar. Só que esse mar é sinônimo do próprio fazer poético e sinônimo da sexualidade, né? Bem, olha ali, um barco à vela, né? Uma gaivota, para simbolizar o mar. Do próprio nome dela saem umas asas para simbolizar as gaivotas. Também no livro, ritmos ainda com Y e com TH, mas também umas asas, tudo, né? Está bem adequado. Então, agora passe a outra capa, por favor. Isso é de 1935. Em 1998, a Valer lançou na coleção Resgate. Era um livro praticamente perdido, porque eu tinha o livro, e depois eu fui conhecer a Violeta Branca por intermédio de gente do Clube da Madrugada. E eu fui no apartamento dela. E aí eu falei, aí ela, quando eu disse que eu tinha um livro, ela disse assim: você sabe que nem eu tenho mais? Aí eu fiquei com medo que ela me pedisse. Mas eu não ia dar, não. A Valer também, esse é o padrão da coleção Resgate, mas está também muito representativo, porque olha só, é uma janela fechada que vai dar ideia exatamente desse eu lírico feminino que vive aprisionado e que olha lá fora a natureza. E como é a Amazônia, é um canoeiro remando numa canoa, não é nem o mar, não é? Mas está bastante expressivo do significado do livro. Bem, quero falar também aqui, cumprimentar a Carla Valéria, que foi me orientando lá no PPGLA da UEA, e que defendeu uma tese sobre Violeta Branca, que vai expor hoje aqui, não é isso? Na sala 12, a voz erótica feminina em Violeta Branca. Certo? Uma tese muito boa que ela fez, muito ótima. Bem, Violeta Branca, vamos agora falar do livro. Você me avisa quando eu programei para 35 minutos, não sei. Certo? Bom, nasceu em 1915 e morreu em 2000. Ela publicou 2 livros, Ritmos de Inquieta Alegria, que é esse que eu vou falar, que está completando 90 anos, e que foi publicado, portanto, em 1935, no Rio de Janeiro, na tipografia do Jornal do Comércio e por uma empresa chamada Rodrigues e Companhia. Não foi publicado em Manaus. Bem, e depois ela casou e abandonou a poesia. Dizem que o marido a proibiu, né? Certo? E ela preferiu ser dona de casa. Só após ter enviuvado é que ela lançou outro livro em 1982, chamado Reencontros, mas que já não repete em parte o primeiro, e que por isso não tem a explosão que aquele livro poderia ter representado. Bem, nós podemos, aquela mania, né, que muita gente condena, mas na verdade existe essa historiografia literária, nós podemos incluí-la aqui no Amazonas como uma das 2 vozes
modernistas. A primeira foi de Pereira da Silva, com poemas amazônicos, 1927, e a segunda, Ritmo de Inquieta Alegria, de Violeta Branca. Não é? E foi a primeira mulher a ingressar numa academia de letras. Foi a Academia Amazonense de Letras, que eram clubes, como se diz, do Bolinha, só entrava homem. Né? Quando a Raquel de Queiroz entrou na Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher, foi um acontecimento, mas ela não foi a primeira. A primeira a entrar numa Academia de Letras, não a brasileira, mas a primeira foi a Violeta Branca. Bom, de que trata o livro? Não é? Eu já escrevi sobre esse livro, não é? E quando eu escrevi, eu disse que o livro se dividia em 5 partes. Mas relendo recentemente o livro, e toda vez que a gente lê, a gente descobre outras coisas, eu vejo que além das 5 partes, tem uma outra, que é uma espécie de portal, né? Um pórtico, assim, que a gente... Esse pórtico está no poema Minha Lenda, que foi projetado pela professora Cássia. Nós temos ali 3 coisas. Primeiro, ela se define como uma vitória régia, né? Um vegetal. Depois, Tupã, conforme foi projetado, diz que ela vai ser Iara. Quer dizer, a Iara, ela está muito ligada à sexualidade, porque ela atrai os homens, né, que estão à beira d'água. E no final, eu quero projetar agora aí o pendrive. Aqui, olha, é uma imagem de Violeta, retrato da artista quando não jovem, digamos assim, né? Já no apartamento dela em Copacabana, né? Isso está na web aí, tá? Bem, passe agora o outro, está aqui, né? Certo? É o final de Minha Lenda. Olha só. Primeiro, ela se define como uma vitória régia, muito bonita, mas um vegetal. Depois, Tupã a transforma em Iara. E, finalmente, o Tupã entende o seguinte: não mereces mais a glória de ser Iara. Não ficarás aqui nem um dia sequer. Vais receber o teu castigo. E transformou-me em mulher. Tá? Então, aí vem a parte da sexualidade. Pode passar outra. Só uma. Tá aí. Quais são as partes do livro? Olha. O primeiro poema, que é o despertar da sexualidade, quando ela passa de um vegetal para ser mulher, para o ser mulher. Né? O vegetal, Iara, e a transformação em mulher, aquela que tem sexualidade. A segunda parte, ela é uma moça, é um eu lírico feminino que está enclausurado, que sonha em conhecer o mar. O mar representa a amplidão, o mundo. E com isso ela dá uma ideia da própria condição feminina na Manaus de sua época. Então ela fica esperando o marujo. A maior parte do livro é ela falando, desejando esse marujo que vem, né? A segunda parte é a chegada do marujo. A terceira parte, a separação. Não é uma separação por causa de briga, é porque ele, sendo marujo, ele vai embora, ele tem que viajar. Né? Depois ele retorna de novo. E, finalmente, a separação definitiva. Né?
não está assim, parte 1, parte 2, não. A gente percebe aquilo tudo está emendado e que as coisas vão mudando. Né? São 60 poemas que o livro tem. Né? E com essas divisões aí. Bom, vamos projetar um poema Eu, tá? Eu. É o 7º poema do livro. Podemos incluí-la na primeira parte. Olha como isso daí vai, né, extrapolar, vai transmitir sexualidade. Ela diz assim, não sei se está dando para ver, tá? Bem, então diz assim: a exaltação universal trago-a quente e vermelha em cada gota de meu sangue. No meu cérebro passam, numa rapidez inquietante de navalhas, ferindo os pensamentos que nem todos podem pensar. A ressurreição da claridade, delirante de todos os dias de sol, corre em algemas gritantes pelos meus gestos expressivos. Meus nervos, cobras vibrantes, enroscam-se pela árvore branca e sonora de meu corpo jovem e deixam restos de sensações fortes na selva emocional de minha alma. Eu tenho uma sensibilidade de punhal e nos meus poemas dança em alegorias bizarras e movimentos novos toda a instintiva e incontida volúpia universal. Percebe o erotismo desse texto? Não é pornográfico, é erótico, há uma diferença. Cobras vibrantes, cobras são símbolos de sexualidade. Né? A volúpia universal, né? Quer dizer, é o desejo de se afirmar sexualmente. Mas ao longo do livro, a gente vai ver que essa sexualidade vai se confundir com a busca pelo mar e também com o próprio fazer poético. É um triângulo, o eu lírico no meio e os vértices do triângulo são a realização sexual, a realização poética, né? E qual é? E conhecer o mundo, viajar pelo mar, certo? Um verso aí me encantou, né? Acho um dos versos mais lindos já produzidos no Brasil. Eu tenho uma sensibilidade de punhal, porque é um oxímoron perfeito isso. Quer dizer, é uma contradição. Sensibilidade é uma coisa que dá ideia de carinho, carícia, não é? Afago. Enquanto que punhal é violência, é sangue, né? Tanto é que aí eu percebi isso no livro. E mais tarde eu percebi que o livro, poesia frequentemente, do Sebastião Noronha, tratava do mesmo tema, falando sobre o mar. E Frauta de Barro, do Luiz Bacelar, também. Aí eu escrevi um livro sobre a presença do mar nos poetas do Amazonas, em que eu trabalhei com a Violeta, falei do Sebastião Noronha e do Luiz Bacelar. E em homenagem a Violeta, o meu livro se chamou A Sensibilidade dos Punhais, né? Que é um decassílabo heróico, perfeito, e é um oxímoron também magistral. Na introdução, aqui, a professora Cássia falou do Alencar e Silva, eu também mostro alguns poemas desse livro fascinante que é Luna Amarga, em que o poeta, o eu lírico, trabalha com o mar. A professora que poetisa, gosta da palavra poetisa, Rita Alencar, está aqui, filha de Alencar e Silva.
bom? Bem, então, bom, o mar, parece estranho, né? Poetas regionais tratando do mar, mas existe sim. Porque o mar é um símbolo muito vigoroso na poesia. E o mar, muitas vezes, se afirma isso, como realização sexual ou amorosa. Olha só, no final de Os Lusíadas, como prêmio ao Gama e aos demais nautas que descobriram o caminho marítimo para as Índias, eles aportam na Ilha dos Amores, né? Olha o mar aí servindo como fundo para a realização amorosa. Também Ulisses, né? Que pôde enfrentar o mar também, e no fim encontra a volta à sua casa. Bem, vamos lá, o outro. A foto está ali. Essa aí não é a Violeta Branca. Tá? Essa é uma poetisa, né, chamada Gilca Machado, que é a principal influência de Violeta Branca, sobre Violeta Branca. Alguns apontam a Flor Bela Espanca também, mas é principalmente Gilca Machado. Ela aí está parecendo branca, aquelas artistas de Hollywood, fazendo aquelas poses, mas ela era praticamente negra, não é? E segundo Afrânio Peixoto, que era um dos escritores afamados na época, ela era uma mulatinha escura e pobre. Bem, a Gilca Machado teve 2 filhos, aos quais deu o nome de Hélios e Eros. Olha só, Eros, o nome de Eros, né? E o outro Hélios, nome grego, que é o Sol. Em 1910, a Gilca Machado ajudou a fundar o Partido Republicano Feminino. Olha só, hein? Era já uma feminista antes do tempo, não é? Entretanto, a gente não encontra a Gilca nos manuais, nas antologias de histórias literárias, não é? Pesquisa. Bem, isso porque, bom, os livros dela não eram bem vistos pela sociedade pensante da época, não é? Porque eram muito eróticos, consideravam imorais, mas não eram pornográficos, eram eróticos. Tá? Imagina como é que uma moça como a Violeta, de uma boa família aqui de Manaus, né? Como é que ela deve ter lido Gilca Machado, né? Certo? Porque a influência ali é clara, não é plágio, é influência. Tá? A influência principal sobre ela é essa Gilca Machado. Bem, voltando a falar do livro, os ritmos têm uma proposta assim, é um jogo de inversões, várias inversões entre ela e o amado. Olha, a começar por aquele verso mais chocante, eu tenho uma sensibilidade de punhal. Na verdade, o punhal, numa análise psicanalítica, representa o pênis. Então não é ela que tem o pênis. Quem tem o punhal é o marujo que ela espera, não é? Mas então há esse jogo de inversões. Ela diz que ela tem essa sensibilidade. Bem, outro jogo de inversões. Ela deseja conhecer o mundo, conhecer o mar. Como ela não pode, não é? Ela é uma mulher aprisionada dentro da casa,
a gente percebe, ela não diz, mas a gente percebe, ela escolhe o marujo, que é aquele que vai conhecer o mundo, que para em todos os portos, né, possíveis. E outra, o marujo conhece, tem aquela história, uma mulher em cada porto, né? Não é ele que vai ter uma mulher em cada porto, ela que deseja ter um homem em cada porto, digamos assim, né? Bem, outro jogo de versões está no poema Barcarola, que eu peço. Olha, o que é Barcarola na tradição literária portuguesa? Nas cantigas de amigo, é o momento da despedida dos namorados, né? A cantiga de amigo é isso. O amor já aconteceu, né? E é o momento da separação, porque o amado vai para a guerra lutar ao lado do rei, né? Então, é isso, tá? Isso na tradição, ela inverte, ela faz um jogo de inversões. A barcarola é o momento do encontro, é o momento em que ele chega. Aí começa, então, a segunda parte. E olha como ela diz, Barcarola: mal o teu pensamento esqueceu as últimas emoções que gritaram em teus nervos, os teus dedos de remo afundaram-se ligeiros no meu corpo de mar. No côncavo moreno de tuas mãos de barco, trouxeste do país encantado do sentimento os veludos transparentes de tuas carícias, para envolver em volúpia a forma imponderável de meus sentidos. Muito erótico, né? Uma sinestesia admirável. Veludo transparente, uma mistura do tato, que é o veludo, e transparente com a visão. As mãos de barco, o corpo de mar, não é? Ele está pegando. Bem. E aí, nas cantigas de amigo, a voz lírica é feminina, embora não fosse feita por mulheres. Tá, então está bem tempo. Tá. Obrigado. A voz lírica masculina, aliás, desculpe, na cantiga de amigo, a voz lírica é feminina, embora as mulheres nessa época não soubessem ler, né? O homem fazia por elas, digamos assim. A voz lírica era feminina. Aí a voz lírica é feminina também. Todo o livro, aliás, é uma longa cantiga de amigo e acaba sendo uma narrativa. Olha, desde que ela conta quando ela não tinha sexualidade, era jovem, era menina, podemos interpretar assim, até o momento em que ela conheceu-se do marujo, que é o momento que ele vai embora, o retorno e a ida definitiva. Tudo isso, né, acaba sendo uma longa narrativa e uma longa cantiga de amigo. O último poema, Nostalgia do Mar, revela essa concepção. Ele é feito em 3 estrofes, como nas canções do trovadorismo. Vamos projetar aí o último poema, que o último poema é Nostalgia do Mar. Bem, amanhã, vamos ver, a primeira estrofe começa com amanhã voltarás para o mar. A segunda estrofe também e a terceira também. Aí uma inversão, porque o refrão normalmente é colocado no fim de cada estrofe. Aí o refrão é colocado no início, é uma inversão. E vamos ver aí essas reticências.
amanhã voltarás para o mar. Período completo, não havia necessidade dessas reticências. Entretanto, com isso, ela quer dar a ideia de choro, de a voz embargada, de interrompida, porque ele vai embora, definitivamente. Não é? Último poema. Então ela diz assim: amanhã voltarás para o mar. Teu destino é o mar. Na deslumbrante exaltação das ondas verdes, tua vida, luminoso poema de mocidade e de sol, tornar-se-á linda como uma alvorada rosa claro. Amanhã voltarás para o mar. E na inquieta convivência das vagas, depressa ouvidarás meu vulto de mulher. Serei vela perdida na grandeza infinita do oceano. Serei a emoção esquecida de um porto que ficou em névoas na distância. Amanhã, a última história. Amanhã voltarás para o mar, enquanto eu ficarei numa tristeza longa, dolorosa. Tu, que trazes na alma altaneira o orgulho e a boêmia do marinheiro, partirás sorrindo, e não terás para mim um pensamento de amor. Tua alegria será jovial e franca, mas sentirás que te acompanha sempre, sempre, um perfume sutil de violeta branca. Aí ela assina o livro, termina o livro assinando. Magistral esse achado, e esse sempre, sempre é como se ela estivesse chorando. Percebe aí a sutileza linguística aí do livro? Bem, a produção sobre a obra de Violeta ainda é insignificante, não é? O primeiro foi sobre o ensaio de Péricles de Moraes, que era presidente da Academia Amazonense de Letras, quando ela ingressou. Há um de Carmen Nóvola Silva, que é também da Academia Amazonense de Letras. Há esse livro meu, de minha autoria, em que a primeira parte é sobre ela, né? E o livro de Tenório Teles e Antônio Paulo Graça, intitulado Estudos de Literatura Amazonense, que é um capítulo sobre ela. Né? E aqui eu falei, e também a dissertação da Carla Valéria, né, que eu falei, que é Pós-Erótica Feminina nos Ritmos de Inquieta Alegria. E alguns outros trabalhos acadêmicos. Devo ter esquecido alguma coisa, desculpe. Bom, eu falei no livro sobre Tenório Teles e Antônio Paulo Graça. Aqui, fazendo um parênteses, Antônio Paulo Graça foi um professor daqui da UFAM que morreu enquanto era vice-diretor do ICHL. Eu era o diretor e ele era o vice-diretor, né? Morreu exatamente hoje, 9 de junho de 1991. Hoje é uma efeméride, 27 anos, infelizmente, fúnebre. Não é? Bom, para finalizar, eu vou falar sobre a posição de Violeta Branca no percurso literário amazonense. Pelos versos livres que ela apresenta, a Gilca Machado nem sempre é enquadrada no simbolismo, talvez indevidamente, mas a Gilca fazia poemas de forma fixa, como o soneto, por exemplo. Mas fazia versos livres. No caso da Violeta, pelos versos livres, ela tem de ser enquadrada no modernismo, embora a sua linguagem tenha algum preciosismo vocabular, condenado por os modernistas, principalmente Mário de Andrade, conforme nós vimos ali, Tornar-se-á, por exemplo, né? Do último poema, né?
não é uma linguagem moderna nem contemporânea, né? Bem, agora, o livro dela era para ter sido um escândalo aqui, né? Uma moça de família, numa época em que as mulheres nem podiam participar de nada, eram dedicadas só ao lar, e uma moça de família abastada, relativamente abastada, fazer poema desse livro. O livro era para ter sido um escândalo, mas que eu saiba não houve escândalo nenhum. Era para ter sido pior do que o que aconteceu com a Gilca Machado, né? Mas ela, então, ela possui o mérito, acredito eu, de ser a primeira mulher, acredito eu que tenha sido a primeira mulher a escrever e publicar poemas no Amazonas. Por isso, palmas para a Violeta. Nós agradecemos imensamente esse momento maravilhoso que nós tivemos com o professor Marcos Frederico, e agora também agradeço a participação da Eliana Murayari, esse momento também que foi muito importante para os alunos do ensino básico, e passo a palavra para ela para que vocês possam fazer perguntas, caso queiram. Alguém da plateia gostaria de perguntar ou algum comentário, 1 ou 2 perguntas para fazer para o palestrante? Não tem. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Marcos? Caso não, nós temos uma pergunta para fazer, professor. Entre tantas, mas o tempo é curto. O que lhe instigou para escrever sobre a escrita literária no Amazonas, como teórico? Pois é, o que me instigou? Eu posso dizer que eu que comecei essa história de literatura amazonense. Quando eu comecei a dar aula no curso de letras, no antigo IEL, que funcionava ali na Emílio Moreira, onde hoje é uma unidade da Uninorte, havia uma literatura brasileira 4, que era dividida entre literatura de cordel, literatura popular oral e a literatura amazonense, né? Aí eu consegui mudar a ementa e deixar só literatura amazonense, que aliás é um erro, né? Não existe literatura amazonense, sim literatura produzida no Amazonas, né? Que é como eu costumo dizer. Mas tá. Mas por que eu fiz isso? Porque quando eu fui fazer o mestrado na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu levava a ideia de fazer uma dissertação sobre uma das minhas paixões literárias, que é o Guimarães Rosa. Na época não tinha esse negócio de projeto, não, né? Você fazia as provas, uma vez aprovado, você entrava. E lá é que dirigiam para a dissertação. Quando eu falei sobre isso, o meu orientador Gilberto Mendonça Teles, que faleceu há algum tempo, ele disse assim, não, tira isso da cabeça, porque a Faculdade de Letras tem um programa de mapear toda a literatura do Brasil. Então, pessoal, como você, que vem de fora do eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, tem que trabalhar com a literatura do seu estado, né? E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar. Minha dissertação, que eu nunca publiquei, porque está cheio de falhas, eu acho, na época eu não tinha experiência, se chamou Introdução à Poesia no Amazonas. Só poesia, porque não daria tempo de ver prosa também, e introdução, porque eu não pesquisei a literatura, a poesia que estava nos jornais, que é a grande maioria dos poemas. Eu trabalhei só com o que estava em livro, em antologias, né, que estava em livro, em suma. Foi isso que me despertou, tá?
para o qual eu fui dirigido. E aí eu comecei a descobrir que aqui havia coisas muito boas. Só queria quebrar um pouquinho o protocolo, depois vocês me focam lá fora, mas eu quero agradecer ao professor porque ele é o principal teórico da minha tese de doutorado. Se não fosse pelo senhor e pelo seu trabalho enquanto pesquisador, não teria sido possível eu escrever essa tese, que é muito difícil encontrar teóricos que tratem sobre os povos amazônicos, né? E eu trabalho com o clã da Sanaquerri-Porã, que é muito complicado você escrever sobre devido à parca teoria literária. Então, o professor é um desbravador. Também o seu livro A Sensibilidade dos Punhais, ele abriu caminhos para que eu escrevesse um artigo sobre a Violeta Branca, a poesia de Violeta Branca e seus anseios por mares nunca dantes navegados. Leiam o meu artigo, e o professor Marcos está lá presente em toda a minha escrita enquanto pesquisador. Professor, muito obrigada. O senhor é um desbravador. Palmas para ele. Agora nós vamos presentear o professor, agradecer a honrosa presença dele aqui, que muito abrilhanta a nossa universidade, e também por ter tido a honra de ter sido aluna do professor na graduação. Nós temos 2 mimos para entregar para o professor, porque ele é muito amado, gente, assim como todos os que estarão aqui hoje.